Eu já sonhei com uma mentira antes dela acontecer. E aqui eu não tô usando de força de expressão, foi um sonho, literal. Diria até que um aviso dos meus protetores espirituais. Eu sonhei que uma pessoa ia fazer uma coisa muito específica, não ia me contar e me magoaria profundamente no meio tempo. Eu contei esse sonho para a pessoa em detalhes. E aconteceu exatamente do jeito que eu sonhei. E mesmo assim eu fiquei. Oi, eu sou a Lana e esse é o Desconforto Confortável, um podcast onde eu sento com as coisas que me incomodam e fico olhando para elas até elas fazerem algum sentido, ou até alcançar o que vier primeiro. E hoje eu quero falar sobre confiança, mais especificamente, o meu problema de dar confiança demais pra gente que não fez por merecer. Eu tenho um padrão que eu demorei bastante tempo para ver de fora, mas ele está lá, claro como o dia. Eu me envolvo, amorosamente ou não, aqui estamos falando de todas as relações, e acredito em pessoas que, na superfície, parecem gostar de mim. Dão atenção, falam coisas bonitas, fazem parecer que naquela relação eu sou importante. E só depois, meses, às vezes até anos depois, eu descubro que não era bem assim. Que havia manipulação, que eu gosto muito de você na minha frente não combinava com o que acontecia quando eu não estava olhando. Em um dos meus últimos relacionamentos, não teve uma traição carnal, mas teve mentira, mais de uma vez e sobre coisas concretas. Viagens, compromissos, promessas que não foram cumpridas. E o que eu fazia era o seguinte: eu pegava aquilo e fazia um malabarismo mental gigantesco para tentar transformar em alguma coisa aceitável. Ai, mas talvez não tenha sido bem assim. Ai, mas ele não fez de propósito. Ah, mas no fundo ele não é assim. E eu ia me encaixando, me diminuindo, fingindo que eu não estava incomodada e guardando tudo isso numa caixinha. A caixinha, claro, não tem fundo infinito, mas demora bastante para descobrir isso. Tem uma coisa sobre mim que durante muito tempo eu considerei uma virtude sem nem questionar. Eu acredito que as pessoas são boas, que elas estão sendo sinceras. Que se alguém me fala uma coisa, é porque aquilo é verdade. O problema é que isso nem sempre é uma verdade. Quando alguém não está sendo sincero comigo e eu acabo acreditando do mesmo jeito, eu não me sinto só enganada. Eu me sinto pequena, bem minúscula. Porque para acreditar, eu baixei a guarda. E quando eu descubro que eu não devia, a sensação não é só de fui enganada. É de eu não devia ter sido tão aberta, tão exposta, tão bobinha. E olha que irônico. Eu sou uma pessoa extremamente empática. Eu coloco muito amor, muita compreensão em qualquer relação que eu tenho. Eu saio do meu caminho para ajudar as pessoas. Às vezes, gente que nem pediu tanto assim. E o mundo, de um jeito ou de outro, aprende a usar isso. Não tô dizendo aqui que todo mundo faz de propósito. Mas empatia sem filtro é um convite. E algumas pessoas vão aceitar esse convite de um jeito que não é justo com você. Existe uma pesquisadora chamada Brené Brown que estudou vulnerabilidade durante anos. E uma das coisas que ela fala é que vulnerabilidade não é a mesma coisa que se abrir com todo mundo. Ela tem uma metáfora que eu gosto bastante, a do pote de bolinhas de gude. A confiança, ela vai sendo construída bolinha por bolinha, em pequenos momentos, em gestos consistentes ao longo do tempo. Não é um interruptor que liga, é um pote que enche devagar. E o ponto principal dela é: vulnerabilidade real, se mostrar de verdade, contar o que dói e pedir ajuda, é coisa para quem já encheu um pouco esse pote. Para quem mostrou com o tempo que merece estar perto da sua parte mais exposta. Eu fazia o oposto. Eu entregava o pote inteiro de cara. Para qualquer pessoa que demonstrasse um interesse mínimo. Eu já estava ali, com a parte mais sensível de mim na mão, oferecendo. E isso não é generosidade. Ou não é só generosidade. É também uma forma de confundir. Essa pessoa quer estar perto de mim com essa pessoa merece estar perto de mim. São coisas diferentes e eu demorei bastante para conseguir separá-las. Existe uma frase mais direta, mais crua que resume essa última reflexão. Não sangre em tanque de tubarões. Pode parecer agressivo, mas não é sobre achar que todo mundo à sua volta é um tubarão. É sobre entender que, num tanque onde tem tubarões, e às vezes tem, mesmo sem você saber de cara, sangrar na frente de qualquer um é um risco. E quem decide onde, quando e para quem você sangra é você. Você não tem essa obrigação. Não é falta de generosidade guardar as suas vulnerabilidades para você. Para mim ainda é um pouco difícil de engolir o fato de que não, nem todo mundo vai querer o meu bem. E aqui eu não tô sendo cínica. Não é o mundo é ruim, ninguém presta. É muito mais delicado do que isso. É sobre existirem pessoas que, mesmo sem serem vilãs, mesmo sem terem intenção de te machucar, não estão olhando para o meu bem-estar, estão olhando para o próprio bem-estar como prioridade. E se eu entrego a minha vulnerabilidade para essas pessoas, do mesmo jeito que eu entregaria para alguém que está preocupada com o meu bem-estar, a conta não vai fechar. Lembra do sonho que eu contei na abertura? Eu avisei, eu pedi, e aconteceu do mesmo jeito. Isso quer dizer que, em algum nível, eu já sabia. A minha cabeça já tinha processado aquilo como possível,
Provável, eu diria. Mas mesmo com o aviso, com a confirmação na minha cara, eu não conseguia agir diferente. Porque agir diferente significaria admitir que aquela pessoa não merecia o tanto de mim que eu estava dando. E admitir isso, de certa forma, era um luto. Parecido com aquele luto que a gente falou. Quando você escolhe uma coisa, você mata a outra. Só que aqui quando você reconhece que alguém não merece essa confiança, você mata a versão da relação que você queria que fosse real. Eu não resolvi isso. Continua pra mim sendo difícil acreditar que as pessoas não são boas. Mas eu entendi uma série de coisas. Primeiro, discernir não é o mesmo que desconfiar de todo mundo. Eu não preciso virar uma pessoa fechada, calculista, que mede cada gesto antes de retribuir. Isso seria trocar de problema. E um problema bem pior, porque tira de mim justamente uma das partes que eu mais gosto. Segunda coisa, vulnerabilidade tem ritmo. Não precisa ser tudo ou nada. Eu posso ser calorosa, aberta e confiar. E ainda assim, guardar as partes mais frágeis de mim para quem já mostrou com tempo e consistência que sabe o que fazer com elas. Terceira coisa, perceber que alguém não merece minha confiança não é um fracasso meu. Eu costumava tratar isso como um erro de avaliação. Meu Deus, como que eu não vi antes? Mas, ver depois também é ver. E agir a partir do que eu vejo, mesmo tarde, é melhor do que continuar fingindo que eu não vi. E a quarta coisa é um pouco mais recente. Essa confusão toda termina hoje. Não no sentido de, ai, amanhã eu vou ser completamente diferente. Mas no sentido de que eu não preciso mais normalizar o que me machuca só para manter alguma coisa. A caixinha está cheia e eu não preciso colocar mais nada lá dentro. Talvez você também tenha uma caixinha. Talvez você também tenha o pressentimento que já avisou mais de uma vez e que escolheu não ouvir. Eu não tô aqui para te dizer para desconfiar de todo mundo. Eu tô aqui para te dizer que perceber quando algo não está certo e fazer alguma coisa com essa percepção não é deixar de ser uma pessoa boa. É só parar de ser a única pessoa cuidando de você. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você se identificou com alguma coisa, com a caixinha, com o pote de bolinhas, que eu já sabia, me conta. Dá like nesse vídeo, segue no Instagram e o Instagram do podcast e o contato está na descrição. Eu sou a Lana e esse foi o Desconforto Confortável.